ponto, então, para a gente finalizar aqui o nosso assunto sobre Revolução Industrial e capitalismo, enfim, é a questão das transformações sociais, sobre as quais nós começamos aqui a nossa aula falando, né? Nós tivemos todas essas mudanças econômicas, todas essas mudanças políticas, e isso também afeta, obviamente, o comportamento das pessoas, o cotidiano das pessoas. A Revolução Industrial, ela provocou a substituição do tempo da natureza pelo tempo da fábrica. O ritmo de trabalho passou a ser ditado pelo ritmo das máquinas. Quando as máquinas se tornam, então, automáticas, e elas são operadas pelo trabalhador, mas a força que as faz funcionar é externa. É a energia, é o vapor, né, da queima do carvão. Então a máquina está trabalhando, o trabalhador ele tem que acompanhar o ritmo da máquina e não ele controlar o ritmo do trabalho. Isso vai criando o que nós chamamos de alienação do trabalho. O trabalhador que passa 14 horas seguidas, acompanhando o ritmo da máquina, executando uma tarefa repetitiva, que é apertar um parafuso ou montar uma peça ali, enfim, ele não tem nenhum conhecimento sobre o que de fato ele está produzindo. Então, qual é a parte dele naquele processo, naquele trabalho? Né? Quando no trabalho artesanal, eu sei que eu vou pegar esse objeto, vou começar a produzi-lo, vou terminá-lo e vou vendê-lo por um valor que eu vou determinar, porque eu sei como foi cada etapa daquela produção, então eu sei quanto vai valer aquilo e eu ganho pela venda do resultado do meu trabalho. Agora não. Agora o que eu vou ganhar é um salário que será o mesmo, independente do que eu estou produzindo. E muitas vezes eu estou produzindo algo que no final do mês eu não terei condições de comprar com o meu salário. Então, quer dizer, eu produzi uma riqueza muito grande, que eu não tenho noção do tamanho da riqueza que eu produzi, mas essa riqueza não me pertence. Eu recebo apenas aquele salário. Então, esse processo é o que a gente chama de alienação do trabalho, né? E nesse processo de alienação do trabalho, o trabalhador ele começa a deixar, a se desumanizar, começa a não se ver mais como um ser humano. Ele é uma parte ali da produção, ele é como se ele fosse uma extensão da máquina, um apêndice da máquina, ele é uma coisa. Nós chamamos disso de processo de reificação, de coisificação do trabalhador. A fábrica como espaço de dominação. Né? Então você vê, a arquitetura das fábricas ela é toda feita para possibilitar o controle das atividades do trabalhador. Né? Se ele está realizando o trabalho no ritmo que deve realizar, se ele não está cometendo nenhuma falta, se ele não está roubando nada, tudo isso era vigiado constantemente por um esquema que a própria arquitetura da fábrica permitia, aqueles galpões enormes. Né? Os espaços de circulação dos trabalhadores eram super limitados, eles entravam na fábrica por um portão que já dava acesso direto às máquinas onde eles iriam trabalhar. Então eles tinham que obrigatoriamente passar por corredores, por aqueles espaços que também facilitava ao capataz, àquele vigilante, né, a fiscalizar a atuação dos trabalhadores, impedindo, por exemplo, que eles conversassem entre si, para que eles não... Primeiro que conversar ia parar a produção, ia atrasar a produção, e segundo que nessas conversas eles poderiam trocar ali insatisfações e angústias que poderiam acabar possibilitando a união desses trabalhadores ou a organização desses trabalhadores para algum tipo de revolta ou algo parecido. Então a vigilância era extrema e a arquitetura das fábricas contribuía para isso. A Revolução Industrial também, ela meio que instala uma espécie de relógio moral no coração de cada trabalhador. Lembra daquilo que a gente falava no início? Segunda-feira não é dia de estar na praia se divertindo, é dia de estar no trabalho. Nós próprios, a própria classe trabalhadora, ela começa a introjetar determinados valores que são valores da dominação burguesa, né? Ou seja, a ideia de que quem não trabalha é vagabundo, vadio, né? Inclusive, havia na Inglaterra, no final do século XVIII, início do século XIX, começa a haver uma repressão muito grande às pessoas que viviam pelas ruas sem trabalho. Tá? Os mendigos, os pobres, eram duramente perseguidos e na década de 1840, na Inglaterra, foi publicada uma lei pelo parlamento inglês chamada Lei dos Pobres. Essa lei dos pobres, ela proibia a distribuição de alimentos, as ações de caridade para as pessoas nas ruas. O que essa lei dos pobres fazia? Ela criava as chamadas casas de trabalho, as workhouses, para onde eram encaminhadas essas pessoas
os chamados vadios, as pessoas que viviam pelas ruas, eram presas, encaminhadas para essas casas de trabalho. Lá elas eram alimentadas e também submetidas a um regime de trabalho forçado. Eram castigadas, havia castigos físicos, havia trabalhos exaustivos, né? Eram verdadeiras prisões, essas casas de trabalho. As cidades industriais do final do século XIX passam a ser vistas como um grande espetáculo de pobreza. Aqui a gente vê uma cena, né, de distribuição de comida numa dessas casas de trabalho, na porta de uma dessas casas de trabalho. Então aqui nós vemos crianças brigando, crianças esfarrapadas, né, magras, desnutridas, brigando por um pedaço de pão. Né? Nós vemos aqui que uma mulher cheia de filhos e outras crianças famintas em volta tentando tomar o alimento dela, né? Aqui um homem tentando tomar o alimento da mulher, enfim. E aqui, né, o diretor da casa de trabalho responsável por essa distribuição de alimentos. Enfim, toda essa preocupação com o tempo, com uma certa moralidade, uma cultura do trabalho, né, aliada a essa repressão, à pobreza, aos que não trabalhavam, né, ajudaram a cimentar essa estrutura cultural do modo de produção capitalista, que é fundamental para que ele funcione. Né? E diante dessas condições, né, de superexploração e de miséria, nós vamos ver que, principalmente no século XIX, os trabalhadores começam então a se organizar para reivindicar melhorias nessas condições, e aí tem a origem ao movimento operário. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar lá no terceiro bimestre, tá certo? Eu espero que tenham gostado. Até o nosso encontro síncrono para tirarmos as dúvidas. Tchau, tchau.